Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu quero ler um texto bíblico com você, que está no Evangelho de Mateus 7. Mateus, capítulo 7. Um texto que nos chama a atenção e revela um pouco daquilo que estamos vivendo também em nosso tempo. Por isso que a Bíblia nos instrui, nos aconselha a estarmos constantemente atentos, alerta, porque os dias são maus. E nós não podemos nos enganar. Mateus 7, versículo de número 15, a Bíblia diz assim: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos ou disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, disse o Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Diante desse texto, ele é muito próprio para que a gente possa fazer uma reflexão, uma análise do nosso tempo e também entender aquilo que Jesus estava dizendo para os seus dias. E aqui nesse texto, após ele falar do juízo que pertence a Deus, depois frisar aqui, através do escritor Mateus, que nós não deveríamos lançar as coisas preciosas aos cães. Depois nós temos uma palavra de advertência a respeito dos dois caminhos. E então, chegamos aqui com a epígrafe do texto, falando a respeito dos falsos profetas. E muitas vezes, ao olhar para a Bíblia Sagrada, a gente deduz, certamente, que um falso profeta é aquele que tudo que diz, o seu posicionamento, está diretamente em oposição a Deus. Como se a gente notasse prontamente ao ver um falso profeta. E é verdade que, diante da proliferação, diante dos dias maus, não temos dúvidas em que identificamos muitos falsos profetas. Mas aqui nesse texto há uma peculiaridade, porque não é um falso profeta que a gente consegue perceber de imediato. O alerta para o texto aqui, que Jesus nos deixa,
é que nós precisaríamos, como também os seus discípulos no passado, ter um discernimento aguçado, ter um olhar clínico para perceber as artimanhas, perceber as intenções, perceber a natureza, para compreender alguns tipos de falsos profetas. Não é difícil hoje você ligar a TV e ver a multiplicidade de igrejas que estão fazendo programa na TV. Algumas mais coerentes, outras nem tanto. Alguns pregadores que pregam mais objetivando a autopromoção, outros que pretendem mais divulgar o trabalho da sua igreja, alguns com alguns programas regulares que proporcionam para os seus telespectadores ensinamentos bíblicos que muitas vezes são conduzidos a caminhos perigosos, que se não fizer uma análise bem detalhada, sendo conhecedor da Bíblia Sagrada, é possível sermos enganados e ludibriados por esses ensinamentos. E hoje é muito comum algumas pessoas já não frequentarem uma igreja, um grupo de estudo bíblico, uma escola dominical, um culto de ensino, para aprender a palavra. Por quê? Basta você ligar a televisão, já tem alguém ali falando, parece que é até mais fácil de ouvir, e alguns até se acomodaram ao ponto de achar melhor não sair de casa, porque ali o ensinamento parece mais fácil, sem muitas vezes filtrar e analisar aquilo que está sendo dito. Por exemplo, um dos grandes televangelistas na TV, que todos os dias passa, a sua teologia bíblica é eivada de muitos erros. E só mostra uma parte do programa, né? Se você for numa reunião completa, você vai ver que é bem diferente daquilo que passa naquele pequeno espaço de tempo que se divulga, que lê-se uma palavra, comenta-se um pouco e já faz oração para que o povo seja curado, restaurado. Mas se você for numa reunião completa, você vai ver que é bem diferente. E muitas vezes a mensagem é a seguinte: olha, você que está enfermo, nós vamos orar para que você seja curado. Agora você precisa ter fé. Até aí tudo bem, não tem nada antibíblico. Só que o antibíblico é quando a expressão diz que se alguém não for curado, é porque a pessoa não tem fé, ou porque Satanás tem agido na vida da pessoa. Essa é uma teologia eivada de erro. Por quê? Porque é possível você ser um servo, uma serva de Deus, e ter uma enfermidade. Muitas vezes você vai conviver com essa enfermidade durante toda a sua vida. E isso não significa que se Deus não te curar, que Ele não é Deus, ou que você não tem fé, ou que o diabo está agindo na sua vida. Muitas vezes não. Existem enfermidades por origem demoníaca? Tem na Bíblia. Um exemplo, a mulher que andava encurvada. Quando o Senhor orou por ela, repreendeu o espírito maligno, ela se endireitou e ficou boa. Era uma enfermidade, né, que estava relacionada diretamente à possessão maligna. Tem enfermidades que muitas vezes são relacionadas à falta de fé de pessoas, que muitas vezes podem exercitar a sua fé e ser curada. E a Bíblia Sagrada é muito claro a esse respeito, quando Jesus, por diversas vezes, ao curar alguém, disse: a tua fé te salvou. Mas isso, como uma doutrina bíblica,
e dizer que a sua cura não acontece por falta de fé ou porque Satanás está agindo. Porque muitas vezes você tem uma doença genética, você tem uma doença por causa desse século que nós vivemos, cheio de vírus, de contaminação, de infecção, e é bem possível você contrair alguma coisa e conviver com isso. Muitas vezes de forma genética, herdada dos seus pais. Não significa que Jesus não possa curar, porque é bíblico também que Jesus pode curar toda e qualquer enfermidade. Mas isso não significa que Ele vai curar todas elas. É possível alguém conviver a vida toda com uma enfermidade, tomando um remédio, e nem por causa disso essa pessoa vai deixar de ser salva e ir para o céu. Até porque a promessa é que quando sairmos daqui, lá não teremos nenhum problema com essas coisas. Mas alguns ensinamentos estão eivados de erro, de doutrinas antibíblicas. Quando outra denominação que usa um programa diz que se você não guardar um dia da semana, um sábado, você não é salvo. Como se a salvação consistisse em guardar ou fazer alguma coisa. Em nada que eu posso fazer consiste a salvação. Porque a salvação ela foi conquistada e realizada por Cristo. Fato é que a salvação em Cristo é completa e perfeita. E não existe nada e ninguém que possa fazer alguma coisa para completar uma obra que Jesus já realizou completa. A salvação em Cristo é completa. Não há nenhuma falha, nenhum defeito. E ninguém precisa fazer nada como um adendo para a salvação. Não. A única coisa que nós seres humanos podemos fazer em nosso benefício é aceitar aquilo que Jesus já fez completo e perfeito por nós. O confessando como Senhor e Salvador. E às vezes eu ouço pela televisão, porque a gente também precisa conhecer, até para que a gente possa ter um senso crítico, algumas que estabelecem o fato do batismo para a salvação, como se o batismo nas águas por si só salvasse. A salvação não está condicionada a batismo. A salvação está expressa e clara na Bíblia para todo aquele que nele crê. A salvação está baseada no crer na obra expiatória de Jesus, no próprio Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador. O batismo é uma continuidade de um estado de salvo, é um testemunho público que eu produzo, que eu manifesto, à medida que eu já me reconheço como salvo em Cristo Jesus. Até porque ninguém na nossa igreja batiza alguém para ser salvo. E até engraçado, né? Alguns anos atrás, até os nossos pais na fé, patriarcas, criam ipsilíteres nisso. Tanto é que alguns batismos não eram feitos nem em piscina, era feito no rio, para que a água corrente pudesse levar o pecado para longe. E outra, se alguém se batizasse aqui numa faixa do rio, ninguém se batizaria embaixo, porque senão pegava o pecado do outro que acabou de se batizar. E isso também é um misticismo, é uma heresia. Porque não é na água que vai sair o pecado. O pecado, ele foi vencido através da morte de Jesus Cristo, e nós somos limpos através do sangue do Senhor. O sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, não é água. Então o batismo é um cumprimento de um estado de salvo, que eu dou um testemunho público, que agora eu estou vivendo para Deus. É bíblico, é um mandamento bíblico, é uma ordenância do Senhor. Mas isso não está diretamente relacionado à minha salvação, porque a salvação vem antes. Eu preciso primeiro ser salvo, para depois me batizar. Agora existe um problema também.
quando eu estou salvo em Cristo Jesus, conheço a verdade bíblica, conheço a palavra de Deus e rejeito que os mandamentos e as ordenanças de Deus cumpram-se em minha vida, também é um problema. Quando alguém que já conhece a verdade, já entendeu a verdade, continua rejeitando que isso se cumpra em sua vida. Por exemplo, alguém que não quer se batizar, e já conhece a verdade, pelo simples fato de achar que o batismo vai trazê-lo compromisso maior, sendo que antes do batismo ele não tem compromissos. Também isso é um equívoco muito grande, porque não existe vida cristã sem compromisso. À medida que eu conheço a verdade, eu já tenho condições de responder por ela. Por isso que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, enquanto ignorância existe. Mas a partir do momento que eu não sou mais ignorante, eu respondo por essa verdade. Mas o que me leva a pensar um pouco nesse texto é que Jesus não estava falando desses tipos de falso profeta, que você olha e você consegue identificar de imediato. O texto aqui traz uma palavra de advertência, dizendo: acautelai-vos, tomai muito cuidado, seja muito perceptível, previna-se muito bem a respeito daquilo que eu vou dizer. O que o Senhor vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos, disfarçados. Ou seja, ele não se apresenta e você logo o identifica. Até porque o texto vai colaborar mais à frente, dizendo que é só possível identificá-los através do seu fruto. Então existe um prazo, um interregno de tempo para se conhecer um falso profeta. E é interessante perceber, porque o texto ele dá algumas dicas a esse respeito. Vai dizer: olha, eles estão disfarçados como ovelhas. E para se disfarçar como ovelhas, eles só podem estar entre as ovelhas. Então Jesus não está dizendo aqui daqueles falsos profetas que estão fora do rebanho, mas dos falsos profetas que estão dentro do próprio rebanho. Paulo, quando estava prestes a morrer, a ser preso, ele deu uma palavra aos irmãos dizendo: eu sei, irmãos, que não muito depois daqueles dias que eu saí do meio de vós, surgirão, olha o detalhe, entre vós lobos devoradores, que não terão misericórdia do rebanho. Ele está dizendo que surgirá entre. Porque a preocupação não é você identificar alguém que seja contrário à sua fé, que seja contrário ao Deus que você serve, alguém que seja contrário à palavra, que está fora. Por quê? Porque esses a gente identifica facilmente. Por exemplo, você olha um Henri Cristo daquele, camarada que é uma piada aquilo, né? É uma palhaçada. Eu sou o Cristo. O camarada tem nem noção, e ainda tem seguidores ainda. E a mídia gosta, porque a mídia dá holofote para essas coisas. E aquele Henri Cristo é um fraudário, o camarada vive enganando as pessoas e enganando a si mesmos. Porque eu vejo aquelas mulheres seguindo, discípulas de Henri, faz até musiquinha, hit na internet. É esquisito demais aquilo. A Bíblia não está dizendo isso, porque esse você olha, você já identifica a falsidade. Até eu lembro um dia, um repórter falou: já que você é Jesus mesmo,
Deixa eu perguntar para você, porque a Bíblia é algo que você conhece. Sim, pois não. O que está escrito no capítulo tal, versículo tal? Meu pai o sabe. Ele já transferiu a responsabilidade, porque ele mesmo não sabe o que está escrito. Agora, Jesus sabia o que estava escrito. Jesus sabe o que está escrito. Tanto é, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e provado por Satanás ali para ser provado, ele faz uso da palavra. E através da palavra, ele combate tudo aquilo que Satanás estava sugestionando, dizendo, está escrito, sem precisar abrir escritura, porque ele é a própria escritura, porque a escritura só é escritura porque fala dele, e ela só foi escrita para preparar os seus dias, para que ele pudesse cumprir tudo aquilo que estava de acordo com a vontade do Pai. Então, desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse, toda a Escritura se converge para Cristo, e Ele é conhecedor de toda ela. Então, não é um falsário desse que vai se apresentar como Cristo. Tempo atrás ele ficou doente, precisou ser internado. Mas Cristo precisa ser internado? Precisa tomar soro, remédio, ficar em observação? É um absurdo, né? Então as piadas são múltiplas. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui, através da sua palavra, através do evangelista Mateus. Ora, tomai cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós, disfarçados de ovelhas. Ou seja, esse falso profeta, ele parece com ovelha. Ele convive entre as ovelhas. Ele se parece com a ovelha. E muitas vezes tem características de ovelha. Mas por que ele não é ovelha? Porque o texto aqui fala da sua natureza. Vai dizer assim, olha, eles estão vestidos como ovelhas, mas interiormente, o Senhor está falando de natureza. A natureza não é de ovelha. Por quê? Numa linguagem metafórica, o que nos faz ovelhas de Cristo? Do pastoreio de Cristo, quando ele diz em João 10, eu sou o bom pastor e vós as minhas ovelhas. O que me faz ovelha do Senhor é o processo transformador que eu vivi, que a Bíblia dá o nome de novo nascimento. Ser ovelha do Senhor significa, de forma sinônima, ser filho, co-herdeiro de Cristo. E quando a gente lê a Bíblia em João capítulo 1, o texto é bem claro. Quando diz o texto, ele veio para o que era seu. Verso 12, se não me falha a memória. Vírgula, mas os seus não o receberam. Vírgula, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Aqueles que confessam o seu nome. Ou seja, para ser ovelha e para ser filho, é necessário confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqui, de fato, esse que estava transvestido, disfarçado de ovelha, mas tem a sua natureza de lobo, não é ovelha. Então veja que é possível, olha o alerta do Senhor, ter pessoas que estão entre as ovelhas, que fazem parte aqui, convivem entre o rebanho, mas que ainda não tem natureza de ovelha, mas tem natureza de lobo. E lobo perto de ovelha é um perigo. O salmista, no Salmo 23,
alude esta verdade, traz à baila esta verdade, quando ele usa a expressão, num salmo pastoril, quando ele confessa que o Senhor é o seu pastor, mas do versículo 5 em diante ele vai dizer, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Qual que era o problema do vale da sombra da morte? Quando os pastores levavam as ovelhas, conduzindo a novas pastagens, eles tinham que passar em alguns vales, e aqueles vales tinham montanhas e grutas, onde eram os covis dos lobos, e ali era um perigo passar naquele lugar. A ovelha só poderia passar se o pastor estivesse atento e cuidando do rebanho, porque senão o lobo poderia subtrair uma delas. Então veja que há um antagonismo, entre lobo e ovelha. Na natureza, lobo e ovelhas não convivem juntos, mas é possível que haja um disfarce, o Senhor vai dizer, para que por um tempo um lobo pareça ovelha. E é interessante porque o texto aqui, no original, ele dá uma razão muito mais profunda nesse aspecto, porque quando ele usa a palavra lobo aqui, ele usa a palavra laike, de laikos, ele usa a expressão de lobo branco, ou seja, para parecer com ovelha, ele precisa até mesmo ter a cor de ovelha. Diante de um rebanho de ovelha, um lobo branco não é perceptível como um lobo escuro. Então veja, sorrateira, esta figura enigmática que Jesus aborda, consegue estar no meio das ovelhas, e é aqui que ele desperta para o perigo, dizendo, olha, são lobos devoradores, pelos seus frutos o conhecereis. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo que é necessário ter muito discernimento e percepção para saber quem é lobo e quem não é. E aí fica difícil, porque não é fácil de identificar. Você tem que acompanhar de perto. Mas pastor, sendo ovelha, acompanhar lobo de perto é um perigo mesmo. Porque às vezes esse perigo ronda no meio de nós, através de ensinamentos deturpados. Às vezes as intenções que alguém tem para estar no meio das ovelhas. Às vezes a intenção que alguém tem em congregar no lugar. Eu conheci um caso uma vez, e crente é uma bênção, né? Crente abre as portas, escancara mesmo, até porque a gente acredita em transformação, em salvação de vida, sim ou não? A gente acredita. De uma mulher que veio para a igreja, uma boa aparência, e dizendo se converter, e começou a ficar ali, participar, estar junto, e depois apresentar suas necessidades, e os irmãos abraçam mesmo, né? E abraçaram, e trouxeram para perto, envolveram, daqui a pouco as irmãs começaram a levar para a casa dela, levava para cá, para lá, não, vamos ajudar e tal, e isso, aquilo, e a pessoa foi se envolvendo, se introduzindo, participando. Sabe quando você olha assim e fala, nossa, não paira dúvida nenhuma. E quando menos se esperou, essa pessoa deu um golpe em várias irmãs e irmãos dentro da igreja. E quando descobriram, meu Deus, como pode? Pode. É que muitas vezes nós ficamos tão cegos e acreditados ao ponto da gente não conseguir discernir, ou às vezes não querer acreditar que isso é possível. Os irmãos viram aqui no Parque Três Marias, quem estava aqui, um dia de uma mulher que apareceu aqui
Não, eu sou crente, lá do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, olha meus filhos aqui com leucemia. Aí um menino com máscara, a menina também, sentou lá, primeiro pediu um pedido de oração, pedindo para apresentar o filho, porque desde que está doente, nunca ninguém apresentou. Pastor não apresentou. Aí os irmãos vendo isso, os irmãos fazem o quê? Se comovem. Aí veio à frente, aí já veio gente ajudar. Chegou no final, a pessoa mostra um papel, dizendo, olha, passei no médico, preciso ir para casa, não tenho dinheiro, olha as crianças, e agora, o que vai ser? Aí os irmãos amparam mesmo. E eu não vejo que isso seja errado, porque isso vai da nossa índole mesmo, porque a gente acredita, a gente não quer acreditar que exista algum sentimento ali, eivado de dolo, não. E então a gente abraçou, a Ana parou com o carro e falou, não, pode deixar que eu levo, para onde precisar, se for para São Paulo eu levo. Não precisa de passagem, não, a gente arruma. O irmão João falou, não, para já, vamos ajudar, eu também, já, vamos ajudar, vamos não sei o quê, não, faz o seguinte, vamos arrumar um lugar para a pessoa dormir, amanhã a gente resolve isso, porque o hospital não pode fazer isso, mandou embora, no fim resolveu e ajudamos o que podia. Tirei dinheiro da carteira, ajudei. Passa 2 dias, a Kézia passou num lugar aí na cidade, a mulher estava perambulando com as crianças por aí. E a Kézia falou, tem coisa errada. Passou uns 20 dias, eu estava assistindo o jornal, reportagem. Mulher sendo procurada por exploração de menor, sendo procurada porque já tinha dado golpes em vários lugares, principalmente em igreja, se apresentando como crente, explorando os menores e também sendo acusada de estelionato. Tinha ido para uma cidade, feita limpa nos lugares aí, inclusive acusada até de envolvimento com tráfico de drogas. Meu Deus! A gente parece que não acredita nisso. Mas não estou dizendo nada em tese, olha o que aconteceu aqui. Quando eu pastoreava a Central do Brasil, uma vez eu atendi uma senhora de 76 anos, jeito de crente, andar de crente, fala de crente, e eu acho que até crente já foi. Ô meu filho, vim participar do culto. Você olha uma mulher daquela, você não vai acreditar que tenha alguma falsidade nas suas palavras, até porque você acredita que uma pessoa de 76 anos, idônea, não é capaz de fazer isso. Sentou, chorou. Olha, eu vim trazer meu filho para um centro de recuperação, preciso ir embora para minha casa. Sou crente da Assembleia de Deus, de tal lugar, estou aqui na cidade, não conheço nada, preciso de uma passagem, preciso comer, preciso isso, aquilo, tal. A gente se mobilizou, foi, só que eu já esperto por outras coisas, pedi para um diácono, meu irmão Lino, ir na rodoviária comprar a passagem e tal, só não poderia esperar lá para pôr no ônibus, porque o horário era um horário bem diferente. Fizemos, ajudamos, que a gente pôde. No outro dia, o mesmo irmão Lindo passando com o carro, perto da rodoviária velha, quando ele olha assim num bar assim, cheio de pingaiada, a mulher lá no balcão tomando umas pingas. Ele não aguentou, ele parou o carro, foi lá e falou, minha senhora, eu estou com vergonha por aquilo que a senhora fez, a senhora não disse que era crente e tal. A mulher chapando o coco. Aí o outro fala, é nada, ela está todo dia aqui, toma bastante, olha. Ih, meu filho, essa a gente já conhece. Ó. Aí você fala, meu Deus, é o cúmulo do absurdo. Ainda mais quando Jesus fala isso, para a gente ter essa percepção.
Ou seja, Jesus está dizendo, não tem como conhecer alguém, a não ser se você acompanhar e ver os frutos. Jesus está dizendo, porque esta natureza não falha. A natureza que não é natureza de Deus, de ovelha, de lobo, amanhã ou depois ela vai aparecer, se ela for de lobo. Mas se ela tiver uma natureza boa, os frutos também aparecerão. Por isso o Senhor disse, acautelai-vos, cuidado, espere, dê tempo ao tempo, para a gente não ir confiando. Às vezes a gente emprega alguém na empresa, na firma, na casa, a gente já dá a chave do cofre, já deixa talão de cheque, quando vê, meu filho, já foi tudo. Se alguém bate o pé e ainda fala uma profecia, teve uma irmã um tempo aqui na nossa cidade, afundada em dívida, porque tinha um camarada que pregava em umas campanhas, dava uns revelation, e umas prophecation, né, para meio mundo e tal, e principalmente quando vê que alguém tem dinheiro, aí tem umas profecias mais diretas, encomendadas, e aí já começa a fazer campanha na casa da pessoa, porque tem uns demônios lá, precisa expulsar, e daqui a pouco Deus revelou que a senhora vai ter que me dar um carro, porque eu faço a obra de Deus, e a senhora vai investir, Deus vai dar em dobro. Olha, eu também passei na loja, e quando eu estava passando na frente, Deus falou comigo, fala com a minha serva, que ela precisa comprar um celular de última geração, e a mulher, no cartão, foi lá e tal, quando viu, estava endividado, e o esposo descobriu, quase deu uma surra na mulher. E aí o camarada sumiu e só deixou o rastro. Por quê? Porque às vezes a gente acha que alguém deu uma profecia, já está devidamente credenciado para dirigir a nossa vida. Meu irmão, o que eu quero dizer para você nesta noite, que a sua vida seja dirigida pelo Senhor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu Senhor. E a gente precisa ter cuidado. Não que a gente deva deixar de acreditar nas pessoas, não, nós temos que acreditar no ser humano, como Jesus acreditou. Mas a gente precisa dar tempo ao tempo para ver os frutos. E veja que, às vezes, a gente não observa o que o texto diz. Ele diz, olha, muitos, não são poucos. Jesus diz, muitos, naquele dia dirão, Senhor, olha, até reconhece que Jesus é Senhor. Senhor, nós profetizamos no teu nome. Meu Deus, profetizou é de Deus. Nem sempre. Tem profecias que são literalmente do diabo, para destruir. Eu já vi, ninguém me contou. Profecia para uma irmã casada na igreja, dizendo, este que tu estás não é teu, larga dele, para depois o camarada catar a irmã. Porque ele estava interessado nela, então já queria acabar com o lar. E algumas desavisadas acabam caindo nisso. Profecias que mais têm teor maligno do que divino. E a gente precisa ter discernimento. Teve uma profecia aí de uma igreja, nossa, e eu já pastoreei essa igreja antes de assumir, foi uma celeuma. Pegar e chegou numa irmã e disse assim, irmã, Deus está dizendo, olha como é sério, nós estamos estudando na escola dominical e não tomaram o nome de Deus em vão. Deus está dizendo que daqui 30 dias Ele vai te recolher. A irmã, uma senhora, amém, se for o Senhor me recolher, eu vou para o céu, eu sou crente. Só que aí olha o problema, o netinho de 10 anos, ouvindo isso, foi para casa chorando, para a mãe, para o pai, a avó vai morrer, a avó vai morrer, a avó vai morrer. Começou a entrar num estado meio que depressivo, e todo dia ele ia na folhinha e falava, olha, falta 29 dias para a avó morrer. Falta 10 dias para a avó morrer. Falta 5 dias para a avó morrer. Falta 2 dias, mãe, para a avó morrer. Olha o trauma que gera na cabeça de uma criança.
E a irmã está viva até hoje, já faz mais de 3 anos isso. Só que o profeta nunca mais veio para consertar, dizendo que ele errou, né? E veja o estrago que isso acaba causando. E a Bíblia diz, olha, não basta profetizar no meu nome. Senhor, nós expulsamos demônio. Também isso não é credencial para ser servo de Deus. Por quê? Os demônios não saem por causa de mim, por causa de você. Os demônios saem, se sujeitam por causa do nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que ele sai, não é por causa de nós. Então não é porque alguém espantou ou expulsou o demônio, está credenciado em nome do Senhor, não. Senhor, olha aí o absurdo. Nós fizemos muitas, não foram poucas, maravilhas em teu nome. É possível alguém fazer maravilhas em nome do Senhor e mesmo assim não ser do Senhor? É possível. E veja como é sério o texto. Porque se fosse outro falando, talvez eu ficaria até em dúvida, eu não acreditaria. Mas é o próprio Senhor que está dizendo isso. E eu direi a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A palavra conhecer aqui, o verbo conhecer, não é conhecer por ver, por saber quem é. O verbo conhecer aqui é não compactuar, não ter aliança. Conhecer aqui é não fazer parte da mesma natureza que ele é. E o Senhor disse: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. O rebanho do Senhor é um rebanho de ovelhas, e para ser ovelha de verdade, é preciso amadurecer como uma árvore e produzir frutos. Eu não esqueço de um dos meus livros que está pronto já, eu mencionei isso. Quando eu era jovem, estava na igreja, ativo, sedento pela Bíblia, lendo. Um dia na sala da casa da minha irmã, minha mãe sentada tomando café, e nós começamos a conversar alguma coisa do reino de Deus, e quando eu estava assim para tomar o café, minha mãe segurou no meu braço e disse assim: tu és lobo ou ovelha? Aquilo doeu muito. Na hora foi um impacto assim, porque eu tinha plena convicção de ser ovelha, mas eu ainda não tinha dado frutos o suficiente para que os outros vissem que eu era ovelha. Aquilo me machucou demais, porque uma mãe falar isso para um filho, mas hoje eu entendo. E no meu livro eu mencionei isso, fazendo algumas memórias daquilo que a minha mãe dizia. Na verdade ela estava certa, porque você só sabe quem é alguém se você caminhar com a pessoa, e se você verdadeiramente ver os frutos. E no reino de Deus não são qualquer frutos. A Bíblia diz: frutos que permanecem. Coloque-se em pé, por gentileza. Portanto, que a palavra do Senhor sirva para nós como alerta. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós, como lobos, como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de compartilhar com a tua igreja a tua palavra. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá a tua graça, para que possamos cada dia ter sensibilidade para ouvir a tua voz, nos livrarmos dos ensinamentos fraudulentos, que distorcem a tua palavra,
de ensinamentos que muitas vezes são lançados sutilmente, e que, se nós não tivermos conhecimento da palavra, seremos um alvo fácil. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, percepção, para que nós também não estejamos embustidos como falsas ovelhas, e talvez nós como lobos, mas que verdadeiramente a nossa natureza seja uma natureza transformada para a glória e louvor do Teu nome. Eu oro e lhe peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém.